Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Como sempre, vamos só esperar mais um pouquinho para ver quem que vai entrando aí. São 10h03. A gente está aqui nessa live semanal de segunda-feira, nesse horário das 10 horas, que é o horário que dá para as pessoas que trabalham, têm filho, têm seus relacionamentos, sua vida, dá para tirar um tempinho aí para se cuidar um pouquinho e trabalhar um pouquinho aí a espiritualidade, né? Porque é o que eu sempre falo, não acredito numa espiritualidade cheia de rituais, cheia de exigências que faça com que a gente precise mudar toda a nossa vida para conseguir se transformar. Eu acredito numa espiritualidade que é prática, que é pragmática, que é aplicada no seu dia a dia e que se encaixa na sua rotina e, mais do que isso, acaba até conduzindo as suas escolhas no dia a dia, né? Boa noite para todo mundo. Neus, agora sei que é você, né? Muito bem. Já vi a Cacá também, aí, vi a Fernanda. Lilian, boa noite. Deixa eu ver quem mais que passou por aqui. Lorena. Carlinha. Muito bem. Então, eu vou tentar fazer uma live breve aqui. Vamos no máximo até as 22h30. Além de eu tentar focar aqui em ser bem objetivo, também eu preciso hoje botar a mão aqui num trabalho, num projeto que eu estou desenvolvendo aqui. Então ainda vou ter que trabalhar um pouquinho hoje, então não posso me estender demais aqui. Muito bem, queria comentar com vocês, queria falar com vocês essa questão da cura dos relacionamentos e da nossa cura através dos relacionamentos. Quem aí tem problemas com relacionamentos? Respondam aí pra mim. Essa é uma pergunta um pouco retórica, porque eu já sei da resposta dela, que provavelmente todo mundo tem um ou outro problema de relacionamento. A boa notícia é que isso acontece, isso é normal e isso tem muito a ver com a nossa... Grande Ed, boa noite. Isso tem a ver com com o nosso karma. Que eu vou, numa próxima live eu vou dar minha visão de karma, como que é o funcionamento disso do meu ponto de vista, que é bem diferente também do que a gente costuma ouvir por aí. Mas até pela definição dos potenciais dos nossos centros de energia, né, dos nossos chakras, a gente está como espécie num momento em que o foco principal está nos relacionamentos. Para quem fez lá os 7 dias, 7 chakras, deve se lembrar aí que o centro do coração, né, o chakra cardíaco, ele está no meio do nosso sistema. A gente tem mais 3 para cima, mais 3 para baixo, né? E o cardíaco está bem no meio. Ele que faz a conexão entre a terra e o céu. É ele que faz a conexão entre os nossos aspectos mais terrenos e os nossos aspectos mais divinos, né? E ele faz isso principalmente através dos relacionamentos, através da expressão do amor. E a gente precisa se relacionar com os outros, né? E esses relacionamentos nem sempre são fáceis, até porque a gente vê nos outros, a gente projeta nos outros as nossas emoções, as nossas sombras, as nossas expectativas. Os outros funcionam como espelhos para nós mesmos, né? Gabriela, boa noite, bem-vinda. E nem sempre é fácil olhar para as nossas sombras e às vezes elas aparecem refletidas nas outras pessoas, né? Energeticamente falando, da nossa estrutura, dos nossos corpos sutis, do nosso campo de energia, existe um funcionamento no nosso aspecto energético, que é o de criar cordões energéticos
com todas as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Isso é para quem tem uma sensibilidade maior, para quem consegue perceber esse nível de interação, isso é visível, isso tem forma definida, né? São cordões mesmos que saem dos chakras, dos nossos chakras, e vão em direção aos chakras das outras pessoas. Isso varia em quantidade, intensidade, qualidade, de acordo com o tipo de relacionamento que a gente tem. Relacionamentos mais superficiais, pessoas que a gente encontrou pouquíssimas vezes na vida, a gente estabelece pouquíssimas ligações, pouquíssimas conexões, provavelmente um chakra só. Agora, quanto mais íntimo a gente é da pessoa, mais conexões a gente faz, né? Mais cordões a gente faz, mais chakras conectados a gente tem. E muitas vezes, por conta dessas questões de relacionamento, esses cordões ficam comprometidos, né? Ficam comprometidos com um tipo de interferência que vem desse padrão do relacionamento. Esse padrão, se ele for mais caótico, se ele for mais desordenado, se ele for mais desconfortável, mais patológico, como a gente até poderia dizer, um relacionamento mais tóxico, um relacionamento mais patológico mesmo, isso acaba interferindo no funcionamento do nosso campo, acaba interferindo no funcionamento dos nossos chakras, interferindo na nossa psique, na nossa mente, no nosso fluxo de energia e finalmente no nosso corpo, né? Atrapalhando as nossas escolhas, na nossa criatividade, em tudo. Então é muito interessante que a gente muitas vezes acha que essas coisas não estão tão ligadas, né? Mas a gente pode fazer uma relação muito direta com a qualidade do relacionamento com qualquer pessoa, principalmente as pessoas mais próximas, mais íntimas, e a qualidade do nosso interior, mas também a qualidade da nossa saúde emocional e física. E é uma correlação muito direta. Então, se a gente tem relacionamentos que são mais doentios, o nosso sistema vai tender a ser afetado por isso, vai ficar doente também, e o nosso corpo também, né? Da mesma forma, quando a gente procura trabalhar esse relacionamento e curar esse relacionamento, a gente tende a promover a saúde do nosso corpo, do nosso sistema energético, da nossa mente, da nossa psique. Então é interessante colocar que as nossas questões emocionais, elas não dizem respeito só a nós, ou pelo menos elas não ficam evidentes só através de um trabalho pessoal, individual, você com você mesmo, né? É preciso o outro para refletir isso de volta pra gente poder ter clareza disso e trabalhar isso, se transformar e conseguir modificar padrões, modificar comportamentos, modificar hábitos, né? Posturas, crenças, e isso acontece também na relação com o outro. E aí, quando a gente consegue fazer isso, então a gente está interferindo diretamente no relacionamento, mas ao mesmo tempo a gente está se trabalhando, está mexendo no nosso campo, no nosso sistema de energia, no nosso sistema psíquico, né? Então eu queria até perguntar para vocês aqui, alguém já tinha pensado nisso? Alguém já tinha ouvido falar desses cordões de relacionamento? Alguém já tinha ouvido falar da possibilidade da gente trabalhar diretamente assim as relações no nível da energia mesmo? É possível um trabalho de limpeza desses cordões para promover essa cura. É um trabalho bem interessante que mistura um pouco, do meu ponto de vista, né? Mistura um pouco um aspecto bem parecido com as constelações, porque a gente acaba entrando em contato com aspectos mais arquetípicos da relação, lidando com eles, trabalhando com eles, mas também tem um aspecto bem forte de um trabalho energético e de transformação interna também, né? Existe a possibilidade da gente fazer esse trabalho, da gente, né, fazendo
um trabalho, essa linhagem, que é a linhagem que eu venho estudando, aí venho me formando nela, né, que é a linha da Barbara Brennan, que é a autora daquele livro, o livro mais famoso dela chama Mãos de Luz. Ela tem um trabalho bem específico para cordões de relacionamento. E inclusive tem uma coisa bem interessante, que esse trabalho com cordões de relacionamento ele pode ser feito inclusive com pessoas que já morreram. A gente pode fazer um trabalho de cura de relações mais tóxicas ou problemáticas com pessoas que já não estão mais aqui, né? E é possível também a gente fazer, como a gente se relaciona com pessoas, mas também com animais, com coisas, com ambientes, né? Com outras questões, a gente também pode fazer esse trabalho com essas outras coisas, né? A gente também pode curar a relação com todas essas coisas. É um trabalho bem interessante, é um trabalho bem intenso. Os efeitos dele são bem potentes. É um trabalho bem legal de fazer, assim, bem impressionante, né? Tem um aspecto de sincronicidade muito forte, por isso que eu também falei das constelações, né? Porque é muito assim, da mesma forma que nas constelações você interage com um aspecto mais inconsciente, um aspecto mais arquetípico, né? Em outra camada, outro nível de consciência, e a interação ela é muito fiel ao que seria na realidade, né? O que eu quero dizer é, supor que você queira fazer um trabalho de curar os cordões de limpar os cordões de relacionamento com relação à relação que você tem com o seu pai. Então é um trabalho que é feito de uma forma que você vai interagir, né? O terapeuta vai trabalhar com você, vai atuar ali e vai invocar a presença energética dessa figura com quem você quer trabalhar, que no caso o seu pai. E as reações são muito parecidas, né? As respostas que são encontradas, as respostas que são dadas são muito fiéis. Os relatos das pessoas que passam por esse processo são de que é muito impressionante como que bate, né? Como bate, como as pessoas falam assim, nossa, mas ele falaria isso mesmo, nossa, eu consigo ver a pessoa respondendo desse jeito, né? Tem casos até que a pessoa usa o terapeuta acabou canalizando um apelido. Ele nem sabia o que era isso, mas era uma forma com que a pessoa que estava envolvida nessa relação tratava aquele que estava passando por paciente ali. Então é muito interessante. Eu queria deixar essa questão para vocês também, para vocês pensarem, né? Como estão aí as relações de vocês, quais são as relações que são mais desafiadoras, porque em geral essas são as que trazem mais aprendizados, né? E que normalmente a gente quer fugir delas, né? São as relações mais desafiadoras. A nossa tendência é escapar mesmo, é querer botar um ponto final, né? Não querer mais saber. Mas até por esse aspecto do karma que eu disse, essas relações elas têm uma representação bem importante no nosso aspecto interior. E o que parece acontecer é que se a gente dá um jeito de escapar da relação, a gente vai acabar encontrando esse mesmo desafio em outras relações. A gente acaba... não gosto muito do termo atrair, porque eu não acho que funciona muito desse jeito, mas de uma certa forma a gente acaba construindo uma possibilidade dessa necessidade de experiência se manifestar com outras pessoas. Então mais cedo ou mais tarde a gente vai repetir, né? Quem aí nunca percebeu que às vezes um padrão acaba se repetindo, né? Então um tipo de relação que você tinha com seu pai, de repente você acaba repetindo aquele aspecto com um chefe ou com um cônjuge,
ou com um amigo, ou com um filho, enfim, né? Não importa muito quem é. O que importa é o contexto da possibilidade de aprendizado, né? A Marisa Araújo está perguntando aqui se corta esses cordões. Na verdade, por essa linha de estudo, não. Os cordões não são cortados. O que acontece é que dá para fazer um trabalho como se fosse uma limpeza, uma remoção desses padrões mais patológicos e também um acesso a essa presença energética para você entrar em contato com alguns aspectos que podem ser importantes para você trazer algumas coisas para a consciência e poder trabalhar essas questões internamente. No fim das contas, é sempre um trabalho, em última instância, é um trabalho emocional, um trabalho com você, né? Então, os cordões, por essa linha, por essa abordagem, eles nunca somem, nem que sejam pessoas com quem a gente não se dá bem, com quem a gente tenha tido algum rompimento, com quem, né, a gente tenha brigado, enfim. Esses cordões eles permanecem, a gente tem esses cordões conectados aí o resto da vida, essa conexão não se desfaz. O que a gente pode fazer é tentar usar essa conexão para aperfeiçoar essa relação, né? Então, parece que existem algumas linhas que vão nesse sentido de fazer uma separação mais contundente aí, de ter um rompimento mesmo, mas não é essa linha que a gente usa, que é uma linha que considera uma visão mais de integração, né? Partindo desse princípio, inclusive, que se a gente encontrou com essa pessoa, se relacionou com ela, então existe algum aprendizado ali e o relacionamento ele tem que ser integrado nos nossos aspectos internos, né? Então, romper, assim, ter essa quebra de cordão não é saudável, não é eficiente em termos de aproveitamento, assim, em termos de aprendizagem. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aspecto aqui que seria interessante de falar. Bom, também, de novo, né? Tá aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa, a gente vai falando. Como eu falei, a gente tem ainda uns 9 minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ver se existe... A Cacá está perguntando se a gente se afasta. Então, o que parece que acontece é que existe pode ser que exista uma diminuição da quantidade de cordões, mas eles continuam. E quando a gente passa por uma situação em que aquela relação foi completada, deixa eu tentar dizer isso de outra forma, né? Quando o aprendizado potencial daquela relação foi concluído, todas as experiências de transformação que aquela relação poderia promover já foram aproveitadas, já foi concluído, o que parece que acontece é que esses cordões eles migram para a parte traseira do nosso corpo, para a boca posterior dos chakras. O que os cordões que estavam saindo das bocas frontais passa a sair pela boca anterior do chakra, e isso fica como se fosse uma sustentação para a nossa vida, uma sustentação para as nossas outras experiências, né? Como se aquele aprendizado que a gente teve com aquela relação, ele está agora dando um apoio para a gente seguir em frente com outras relações. Então a gente não... mesmo que a relação tenha se esgotado, inclusive de uma maneira positiva, né? Não precisa ser por briga, desavença ou morte, esses cordões eles não desaparecem,
Eles não desaparecem. Eu acho que é bem bacana essa visão, até num sentido de que essas visões mais integrativas, né, essas visões que tem mais holísticas, elas partem do princípio de que nós somos um grande organismo, né? Nós somos um organismo tanto em termos físicos, mas também em termos emocionais, energéticos e espirituais. Então, quando a gente imagina que a gente se conecta com todo mundo, a gente tem uma conexão com todo mundo com quem a gente já se relacionou, fica mais fácil de entender isso, né? Imagina se a gente vai tendo essas conexões mesmo. A gente vai virando, ao longo da nossa vida, vai virando um ponto de uma grande rede que se espalha por todo mundo, né? Por todo mundo. A Marisa Araújo está dizendo aqui que repete sempre um chefe que faz assédio moral. Então, Marisa, eu acho, do meu ponto de vista, assim, isso tem cara de ser uma questão kármica que se manifesta através do cordão, né? Nesse caso, eu não diria que a questão é só o cordão, ou ela está no cordão, né? Ela acontece na relação, e se você muda de chefe e o problema continua, isso vai se manifestar através desse novo cordão com essa nova pessoa, né? Então, no fundo, eu acho que tem a ver, as duas coisas estão sempre conectadas, né? Porque a gente vive o karma com as outras pessoas. Então, mesmo que a gente fale aqui que é uma questão de cordão ou não, tal, no fundo, em última instância, é o karma se manifestando, né? Eu sugeriria nesse caso de você tentar entender esse padrão de funcionamento, né? Que aspecto seu que tem um potencial aí que precisa ser revelado através de uma situação dessa, de um abuso desse tipo, né? Fica a pergunta aí para te provocar, para ver se você consegue esclarecer um pouquinho essa questão, né? Investigar um pouco essa questão. O que uma relação desse tipo de assédio moral estimula em termos de transformação, o que isso estimula em termos de transformação em você. Porque não adianta pensar que se você fica repetindo sempre a mesma postura também, então não está havendo aprendizado. Por isso que você repete essa experiência com outra pessoa, né? Então, você teve um chefe lá. Esse cara era um chefe abusivo. E você manteve uma postura X. Aí, por algum motivo, você saiu do trabalho, ou ele foi transferido, sei lá, enfim, acontece alguma coisa que você muda de chefe. E aí um novo chefe estabelece essa nova relação da mesma forma, no mesmo padrão que o outro com você. Se você mantiver com esse chefe a mesma postura, a mesma resposta que você manteve com o outro, então nada vai se resolver, né? Você vai continuar colaborando para a manutenção e construção dessa situação. E para a construção dessa possibilidade de criar um desafio para você, algo que te desafia a fazer diferente. O problema é que a gente, em geral, tá tão mecânico, tá tão apagado, tá tão sem lucidez, que a nossa tendência, inclusive biológica, é repetir o caminho mais fácil. Isso funciona até em termos de neurônio. Os nossos neurônios, a gente tende a construir sinapses que vêm a partir de repetições de comportamentos, repetições de pensamentos. E aí, quando a gente é confrontado com uma situação que é razoavelmente familiar, a gente tende a optar pela resposta habitual. Mas a resposta habitual não traz novidade. A resposta habitual, ela é mais fácil, ela é energeticamente mais eficiente, porque ela demanda menos trabalho, ela é mais cômoda,
né? Ela é mais segura, porque ela não desafia a gente, mas ela é uma resposta de manutenção. Ela não é uma resposta de criatividade, ela não é uma resposta de novidade, de dar um passo no sentido do desconhecido, de se desafiar, de desafiar os seus potenciais e tentar fazer diferente, né? Então, o importante é se perguntar, poxa, como será que eu poderia reagir, né? E ainda acontece uma coisa muito engraçada, né? A gente parece que tem uns botõezinhos dentro de nós que em determinadas situações apertam lá um play e a gente solta um script. A gente repete mecanicamente aquela mesma resposta, aquele mesmo papel. E quando a gente começa a ficar mais atento para isso, quando começa a se observar melhor, começa a passar o dia, né, prestando atenção mais nas suas reações, começa a fazer alguma prática espiritual, aí uma limpeza de energia que ajuda a te trazer mais lucidez, uma meditação que também ajuda muito, a própria prática de autoobservação, a gente começa a perceber assim, no começo é assim, caramba, tá chegando aquela situação de novo, tá chegando aquela situação, eu não posso repetir, pum, foi lá, repetiu. Isso vai acontecer algumas vezes. Aí de repente vai chegar um ponto que a gente vai falar, caramba, tá chegando aquela situação, eu não vou repetir, não vou repetir. Vou tentar fazer diferente, vou experimentar fazer diferente, vou. No fim, acaba ainda indo para a mesma resposta. Até que vai chegando um dia que a gente consegue fazer uma escolha alternativa, né? Então a gente começa a ver, o mesmo contexto, mesma atitude, mesmo comportamento, mesmo estímulo, e a gente sente aquela força de fazer aquela... É uma inércia, né? A gente sente aquela tendência de responder da forma como a gente está acostumado. Mas aí, como a gente já está observando, já está atento, já está prestando atenção, a gente consegue, na hora H, fazer uma decisão diferente. E quando a gente faz uma decisão diferente, assim, isso é um ato profundamente criativo. Do meu ponto de vista, é o grande ato criativo, porque a gente observou lá dentro e conseguiu expressar isso no mundo. E essa expressão, ela vai determinar, ela vai modificar os rumos da sua própria vida, né? Porque aí você vai experimentar uma novidade, experimentar uma coisa nova que vai ter todo um encadeamento de outras ações, ao invés de você ter aquele resultado que você já conhecia, né? Agora você vai ser confrontada com uma nova possibilidade que vai te desafiar de outras formas, e aí você consegue experimentar outros aspectos que estavam aí adormecidos, outros potenciais que você tinha, mas não estava manifestando. Rita, boa noite. Betão, boa noite. Dario, boa noite. Muito bem, vocês entraram aí, são 22h31. Quero saber se alguém quer comentar alguma coisa, alguém quer dizer mais alguma coisa aí, quer perguntar alguma coisa. Se não, hoje foi uma dose curta, mas intensa, acho eu pelo menos. Como eu falei, eu escolhi esse horário aqui para fazer essas lives, porque são horários em que as coisas já estão mais tranquilas, a gente já conseguiu dar um pouco de jeito assim nas coisas do cotidiano, né? Encaminhar as coisas do dia a dia para poder dedicar um pouquinho de tempo para esses assuntos mais de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de olhar para dentro e dar um pouquinho de atenção para nós mesmos, né? Uma forma aí de espiritualidade que eu acho que faz sentido, que é uma espiritualidade bem integrada à vida cotidiana. E hoje eu preciso voltar para o trabalho. Estou fazendo um trabalho aí que está bem desafiador, estou com um prazo bem curto, então eu vou sair daqui e vou mandar ver lá. Marisa, a limpeza dos cordões são feitas através de meditação? Olha, eu acredito que quando a gente faz esse tipo de trabalho de meditação, que é basicamente um trabalho de autoexploração profunda, né? Isso quando a meditação é bem feita, né? Quando a pessoa sabe direito o que é meditação, porque hoje em dia a gente está
acostumado aí a qualquer exercício que envolva você ficar um pouquinho quieto e fechar os olhos a chamar de meditação, né? Muitas vezes é um exercício de concentração, muitas vezes é um exercício de movimentação de energia, muitas vezes é um exercício de visualização, às vezes é uma oração, uma prece, alguma coisa assim, às vezes é um trabalho de cura e a gente acaba chamando tudo isso de meditação. Às vezes até um relaxamento, né? A gente fala, vou meditar um pouco aqui. Fora o sentido também de dicionário de meditação que tem a ver com pensar, né? Vou meditar sobre o assunto, depois eu dou uma resposta, né? Quando não é isso, quando é meditação mesmo, para valer, é um trabalho de autoexploração bem profundo e aí você vai mexer em você. E isso pode ser que interfira nas relações. Porém, esse trabalho de limpeza dos cordões de relacionamento que eu estou falando, ele é um trabalho bem específico, bem no nível energético, focado. Ele é feito com um terapeuta, né, que conhece essa técnica, que é isso que eu estou falando, né? É uma técnica que eu venho, faz parte do conjunto de conhecimentos aí que eu venho estudando nessa linha da Barbara Brannan, e você não faz sozinho, né? É bem difícil a gente fazer, eu não consigo aplicar em mim mesmo, porque eu sou totalmente parcial, né? Nesse sentido, eu preciso de uma pessoa neutra ali para me ajudar e também para ter essa interferência de um padrão energético que vem de fora, um padrão que vai introduzir uma outra frequência de energia no seu sistema, né? Vai introduzir um outro padrão, uma outra assinatura energética na relação e vai dar uma chacoalhada aí, vai dar uma mudada. Então é um trabalho bem específico, um trabalho bem focado, uma técnica bem específica e que você não consegue fazer em você mesmo, não consegue fazer sozinho. Aí existem outros caminhos, né? Esse que eu falei de meditação, às vezes uma oração, um trabalho de limpeza, uma intenção na direção da outra pessoa, tudo isso é super válido. Tudo isso é super válido, né? E ajuda muito, contribui muito. Porém, eu estou aqui falando dessa técnica que é uma técnica muito específica, né? Sim, eu tive experiências, sim. Estou respondendo aqui a Kaká, que perguntou se eu já experimentei, né? São experiências bem interessantes. São experiências bem interessantes. Galera, então acho que por hoje é isso. 22h36. A gente pode continuar esse papo, seja aqui pelo Instagram, seja pelos grupos de WhatsApp. Recadinhos finais aí bem rapidinhos. Em breve vai haver uma nova turma dos 7 dias 7 chakras, um curso grátis via WhatsApp que eu tenho. Quem tiver interesse, fica ligado aí. Eu vou anunciar em breve qual vai ser a data que vai começar, como vai funcionar. E tô preparando também, como eu falei na última live, para quem estava aqui, deve se lembrar que eu falei da gente organizar um dia aí, provavelmente vai ser um sábado de manhã, de um workshop online só de práticas. Então, fiquem atentos aí, fiquem ligados. E a gente continua aqui nas lives toda segunda-feira às 22h. E se quiser falar comigo, pode ser aqui pelo próprio Instagram, ou então quem já tiver dentro dos grupos, me chama lá nos grupos e a gente continua essa conversa por lá, tá bom? Segue aí, compartilha, chama seus amigos, convida para quem você achar que vale a pena acompanhar essa visão mais diferente aí da espiritualidade, de um jeito bem prático, e a gente segue se falando. Gente, valeu, boa noite, Kaká, Marisa, boa noite, Aninha, querida, boa noite, Lilian e todo mundo que está aí comigo. Valeu, até a próxima.